E a Embraer, nós tivemos ainda a sorte, não sei se o nome pode ser esse, de a Embraer não ter sido vendida, né? No momento que veio a pandemia, eles anularam aquela compra da Embraer. Agora, você destaca muito, muito no teu artigo que os chineses têm uma grande admiração por Lula. O que isso pode interferir agora positivamente nessa retomada aí do raciocínio no Brasil? Bom, pode interferir muito, né, Conde? Porque, de fato, quer dizer, o presidente Lula criou uma relação, né, nos 8 anos do seu governo, e que foi estendido, né, no governo da presidenta Dilma, uma relação de muita admiração, muito respeito. Ele é muito querido aqui na China, né? Inclusive, nas semanas anteriores aqui, a gente ouvia, né, de várias pessoas que acompanham o Brasil, de mídia, né, de setores do governo, estavam todos esperançosos com a vitória do presidente Lula, e ela se realizou. Então, isso vai ser o nosso trunfo, né, nossa carta na manga. Porque, inclusive, se a gente pegar algumas declarações, por exemplo, que o encarregado de negócios da embaixada chinesa no Brasil, né, porque nesse momento o novo embaixador ainda não chegou, o encarregado de negócios deu uma entrevista coletiva recentemente e disse que a China tá disposta, a China tem consciência, evidentemente, que desse problema da nossa relação comercial, da pauta de exportação desequilibrada, e a China está disposta, né? Está disposta a sentar para conversar. Assim como no 20º Congresso, a China também, né, no relatório que foi lido pelo secretário-geral Xi Jinping, a China deixou claro que está comprometida, né, com a diminuição das desigualdades entre o Norte e o Sul, e que vai ajudar o Sul Global a acelerar o seu desenvolvimento, né? E aí a gente pode até ir para uma coisa, isso é o plano do discurso, né? Discursos que foram feitos recentemente. Agora, o que eu também trago no artigo, né, é um exemplo muito próximo nosso, aqui do lado, ou ao sul, né, dos nossos irmãos. Né? Os acordos que foram feitos nos últimos 2 anos entre a China e a Argentina, né, dão um pouco mostra do que a China pode estar disposta a fazer. Então, por exemplo, né, nos últimos 2 anos, bom, primeiro que a Argentina acabou de entrar para a nova Rota da Seda, né, isso já tem aí previsão de pelo menos mais de 20 bilhões de dólares, né, mais de 100 bilhões de reais de investimentos nos próximos anos. Mas antes disso, foram feitos acordos muito interessantes. Por exemplo, a China se comprometeu a financiar e a operar, a construir a reforma do sistema ferroviário argentino. Né? Do ponto de vista do setor energético, que aliás esse é outro tema, né, que eu estou no artigo, quer dizer, esse foi o grande foco do investimento chinês nos últimos anos. O governo chinês, então, fechou acordo para expandir o Parque Cauchari, que é o maior parque de energia solar da América Latina, que já é um investimento chinês original. Vão construir uma usina hidrelétrica, que aliás chama Kirchner, né? Mais de 20 bilhões de reais, né? Vão financiar e vão construir. E o mais interessante de tudo foi um acordo nuclear em que a China não só se comprometeu a financiar uma usina de 8 bilhões de dólares, né? Daí mais de 40 bilhões de reais, uma usina que vai ser responsável por um aumento de quase 7% na produção de energia do país inteiro, da Argentina inteira. Mas o mais interessante, Conde, além dessa questão, é a questão estratégica da transferência de tecnologia. Né? É isso que a China dominou ano passado, recentemente, a sua tecnologia nuclear, depois de anos usando tecnologia dos Estados Unidos e da França e aprendendo, né? E fazendo engenharia reversa, né? E aprendendo. Mas a China, então, vai transferir essa tecnologia para a Argentina. E sob controle do Estado argentino, que é outra questão importante, né? Que aí também faltou diplomacia, planejamento estratégico, né, nos nossos governantes, porque recentemente, por exemplo, nos últimos anos, estatais chinesas compraram estatais elétricas brasileiras, estaduais no caso, a CPFL em São Paulo, né, e a CET de transmissão no Rio Grande do Sul.